nesta série de mensagens, um desafio chamado mudanças. Algumas pregações já foram feitas e hoje nós queremos enfatizar a questão por que mudar. E nós pensaremos na segunda parte do nosso tema, que é a transformação, mudança, caminho para a verdadeira transformação. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no texto de Filipenses, capítulo 3. Mais uma vez, meu coração se deleitou olhando para este precioso testemunho do apóstolo Paulo. Nós gostamos de ouvir testemunhos, mas aqueles que estão na palavra têm de ser mais importante para nós. E um subtema que eu quero usar é este: mudar para transformar. Por que mudar? Porque precisamos ser transformados. A partir do versículo 4, Paulo diz: eu poderia mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, mas eu mudar para transformar. Mudar para transformar. Ou seja, toda transformação será resultado de alguma mudança. O que é transformar? É adquirir nova forma, um novo aspecto, um novo caráter. E há 3 aplicações desta palavra transformar. O primeiro é quando nós pensamos num edifício que é reformado e após a sua reforma ele fica transformado, ele tem uma outra aparência, ele tem uma outra pintura, alguns detalhes são mudados nele. Também pode significar a mudança de condição. Por exemplo, numa guerra, numa batalha, quando os conquistadores transformam aqueles que foram conquistados em escravos, eles eram livres e agora foram transformados em escravos. Ou quando se paga uma fiança, quando há alforria de um escravo, ele muda, ele é transformado de um escravo em um ser livre. Mas também a palavra transformar pode ser a maneira como alguém pode usar de disfarces para poder se safar de uma situação inconveniente. O ladrão que se transforma num mendigo para poder escapar, fugir da prisão. Enfim, transformar é alterar o que era, é tornar diferente. E não podemos, irmãos, deixar de pensar que transformação tem tudo a ver com aquele que é o propósito de Deus na vida de cada pessoa que Ele salvou. Eu não sei quantas vezes os irmãos já ouviram isso de mim, aqui deste púlpito. Se você diz que é uma pessoa convertida a Jesus Cristo, mas não houve uma transformação no teu modo de pensar, de sentir, de agir, de ser, põe em dúvida isso que você chama de salvação. Põe em dúvida isso que você chama de esperança em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo nos instrui assim: ofereçam-se plenamente a Deus, e Ele irá realizar uma transformação em vocês, a partir da vossa maneira de pensar. Transformação é o propósito de Deus. A salvação com a qual o Senhor nos alcançou. E se eu já fiz uma afirmação diferente, vocês desconsiderem que nós alcançamos a salvação. É o contrário. Foi Deus quem nos alcançou com a salvação. Esta bênção vai muito além de apenas nos conceder perdão de pecados e esperança de uma eternidade com Ele na glória. Isto é o que mais se fala. Creia em Jesus para ter o perdão dos pecados e a certeza de ir para o céu. Que miséria de salvação!
estado de semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aos que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Há um tempo atrás eu disse aqui sobre uma avaliação simples que cada um de nós pode fazer de si mesmo, analisando o seu comportamento e as suas reações de hoje, comparadas com comportamentos e as reações que você teve há um tempo atrás, nas mesmas circunstâncias. Por exemplo, há um ano atrás você sofreu uma fechada de alguém no trânsito, alguém que passou o farol vermelho bem à sua frente. Isso aconteceu também há 15 dias atrás. Quando isso aconteceu há 15 dias, você teve uma reação naquele momento. E você, quando a pessoa quase bateu no seu carro, você disse: que pena que esse responsável fez isso. Mas aí você para e pensa: puxa, 8 meses isso aconteceu. Eu fiquei irado, abri o vidro do carro e eu gritei. E agora eu não tive essa atitude? Sabe o que significa isso? Aperfeiçoamento espiritual. É assim que a gente vai medindo o nosso crescimento. Esses dias atrás, você fez uma compra na padaria e o caixa te deu um troco a mais. Imediatamente você disse: por favor, confere aqui, acho que você me deu dinheiro que não é meu. A pessoa conferiu e disse: é verdade. Puxa, desculpa, obrigado. Você sai e pensa: há 6 meses atrás aconteceu a mesma coisa e eu já ia saindo com o dinheiro. Que atitude diferente. O que significa isso? Crescimento espiritual, aperfeiçoamento. Talvez você pode se lembrar de que você há 9 meses atrás foi abordado no trânsito ou mesmo numa calçada por um pedinte e você quase me empurrou, chutou, sai da minha frente. Mas esses dias atrás aconteceu a mesma coisa e você olhou com um olhar de misericórdia para ele e o teu coração ficou consternado e você levou a padaria e ofereceu um lanche para ele e você pensa: o que aconteceu nestes 9 meses? Que a minha atitude agora foi tão mais cordial. Isto significa progresso espiritual. Meus irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Ofereçam-se plenamente ao Senhor e Ele vai realizar uma transformação em você. Se atualmente você age com mais autocontrole, com mais honestidade, com mais generosidade, então está havendo transformação, então está havendo o aperfeiçoamento do seu caráter. E é isto que tem de acontecer continuamente em nossa vida. Observemos como o apóstolo Paulo testemunha esse processo de mudança com meio de transformação. No texto que lemos, se bem, diz Paulo: eu poderia confiar naquilo que eu sou, naquilo que eu aprendi, naquilo que eu posso. E ele fala nos versos 5 e 6 sobre qualificações que ele tinha dentro do judaísmo, circuncidado no 8º dia. O que significa isso? Só os judeus, verdadeiramente judeus, eram circuncidados ao 8º dia. Os que eram ismaelitas, que também se chamavam judeus, eles eram circuncidados depois do 13º dia. Aqueles que eram catequizados para o judaísmo, eles eram circuncidados apenas na sua idade adulta. Então ele está dizendo: eu sou um judeu original, eu sou da descendência de Israel, da tribo de Benjamim. O que quer dizer da tribo de Benjamim? Apenas Benjamim nasceu em Canaã, os outros todos filhos de Jacó não tinham nascido lá. Interessante isso. Ele disse: eu sou aquele legítimo, e apenas a tribo de Benjamim e mais uma tribo de Judá se mantiveram absolutamente
fiéis a todos os preceitos das leis de Deus. Eu fui hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu fui considerado um fariseu. Sabe como surgiram os fariseus, irmãos? Naquele período interbíblico, do final de Malaquias ao começo de Mateus, ali tem um período de 400 anos de silêncio dos céus. Os fariseus surgiram ali como? Eles surgiram como uma manifestação de descontentamento com os pregadores, com os profetas judaicos, que estavam se tornando materialistas, que estavam se envolvendo com o paganismo. Então um grupo de pessoas disseram: nós temos de manter a pureza, a integridade da nossa comunhão com Deus. E foi ali que surgiram os fariseus. Depois eles se corromperam e eles são muito condenados no Novo Testamento. Então ele diz: eu tenho esta característica. Quanto ao zelo, eu persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Para o judeu, essa palavra irrepreensível significa: nada do que a lei exige eu deixei de fazer. Não é apenas assim, eu pedi perdão por meus erros. É mais do que isso. É dizer, eu não fiquei devendo nada às exigências da lei. Paulo poderia ser considerado hoje um homem irrepreensível. Ele seria considerado hoje um membro de igreja exemplar em qualquer igreja aqui na nossa cidade. Um homem que todos respeitariam e talvez se ajoelhariam diante dele, pediriam que ele orasse para que a sua vida fosse abençoada. O praticante de todos os ritos, obrigações e compromissos. Mas depois de ele se converter a Cristo, ele entendeu que tudo aquilo era, como ele fala aqui, confiar na carne. Carne é no que eu posso fazer, confiar nos meus atributos. Isso significa por sua confiança nas obras e nos ritos religiosos. Sinal de que isso tudo vale nada diante das necessidades de uma vida santa diante de Deus. Vou repetir esta frase: o dia do juízo será um dia de muitas surpresas. Nós vamos saber, talvez, que muitos bons religiosos que o foram aqui na terra estarão do lado esquerdo de Jesus para ouvir dele: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas falta o testemunho de mudança na sua vida. Quando as mudanças começaram? Estamos falando de mudanças que são necessárias. E por que mudar? Mudar porque são as mudanças que operarão em nós a transformação. Quando as mudanças começaram? Primeiro, quando ele conheceu a Cristo. É o que ele diz aqui: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Ele sabia sobre Jesus, mas ele fala que teve um encontro pessoal, e ele usa a palavra por amor de Cristo. Ele fala do amor de Cristo, que ele ainda não conhecia. Ele conhecia a história, mas ele não tinha tido nenhum relacionamento com ele, como milhares de religiosos hoje em muitas seitas e igrejas, onde se fala de Jesus, mas que não leva as pessoas a poderem viver com Jesus e a amá-lo. Por amor, uma pessoa comum se torna especial. Por amor, uma pessoa comum se torna preciosa, querida. Quando um namoro começa, um romance, aquele colega de escola, que era mais um, se torna a pessoa mais especial. O amor faz isso. Paulo está dizendo: de repente, este amor fez com que Jesus se tornasse a razão da minha vida. Há uma outra versão bíblica que diz: por causa de Cristo, ou seja, ele foi a causa da mudança em mim. Paulo diz que as mudanças começaram quando ele saiu da esfera intelectual do relacionamento com a
pessoa de Jesus. E ele entrou nesta esfera de profundidade, de intimidade. Segundo lugar, as mudanças começaram quando o que era lucro passou a ser perda. Quando aquilo que ele considerava tão importante se tornou desprezível. Quando o que estava em primeiro lugar foi abandonado. Mudanças acontecem desta maneira quando nós descobrimos e definimos o valor real das coisas. Não é verdade que quando tem um bazar aqui na igreja, você abre o guarda-roupa e você diz: nossa, essa roupa aqui não está velha, cafona. Mas quando você comprou, você achou que era a melhor roupa que tinha, a mais bonita ali na loja. Aquele par de sapatos que ainda estão conservadíssimos. Você coloca e diz: não, leva, pode levar lá para Cristolândia, pode levar para o bazar, manda lá para Heliópolis. Estou condenando isso não, irmãos. São coisas preciosas. Põe lá no serviço social da igreja. Mas quando você comprou, está vendo como nós conseguimos depreciar, desvalorizar coisas que foram importantes. Paulo diz: de fato eu considero todas as coisas. Que coisas? Estas que ele citou aqui no versículo 5 e 6, que era o que dava a ele todo o poder e autoridade para dizer: aqui é o Saulo de Tarso, o homem circuncidado ao 8º dia, o hebreu de hebreus, aquele que tem todas as condições. Ele fala assim: de repente eu peguei tudo isso e considerei como perda. Quando eu conheci Cristo Jesus. Terceiro lugar, as mudanças começaram quando ele foi mais coerente do que meramente religioso. Quando ele colocou religião lá no chão, ele disse: deixa eu esquecer esse negócio de religião. Deixa eu pensar acerca da minha vida. Deixa eu pensar acerca do Evangelho. Deixa eu pensar acerca da verdade. E ele diz: eu passei a considerar. Isso significa, foi algo racional, algo que ele entendeu. Não foi algo imposto, não foi algo forçado, não foi algo como do muçulmano. Quando o menino muçulmano nasce, ou a menina, na certidão dele, como se fosse a identidade nossa, aparece lá: religião dos pais, muçulmano. Religião dessa criança, muçulmano. Ele nasceu assim. Ele não tem escolha. E se ele se converter a Jesus, ele vai apanhar. Se for uma menina, pode morrer. E se tiver interesse de se casar com uma pessoa que não seja muçulmana, passa por isso também. Paulo diz: foi algo racional que eu escolhi, foi fruto da minha inteligência, foi algo volitivo, algo que eu concluí, ao que eu tinha de entregar o meu coração. Também as mudanças começaram quando para ele ganhar a Cristo foi melhor do que tudo. De novo, versículo 8: tudo é perda comparado com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele não está elogiando Jesus, ele não está falando da glória de Jesus, ele não está falando da excelência do caráter de Jesus, não é disso. Aqui ele está falando do conhecimento dele, de Jesus. Como, irmãos, as mudanças acontecem quando nós nos aproximamos de Jesus para conhecê-lo. Não apenas para orar e fazer súplicas, não apenas para levar nossas questões ou mesmo gratidão, não apenas para falar do Senhor que nós reconhecemos a maravilha que Ele é, o poder, a excelência da sua glória. Muitas vezes somos sugeridos e cantamos com o coração alguns destes cânticos. Ele diz: não, eu quero levar a sério isto, eu quero conhecer a este que os cristãos pregam. Alcançar a Cristo, ter a Cristo, viver com alguém que vale mais do que tudo o que ele havia possuído.
É como se Paulo dissesse: por ele vale a pena abandonar todas as coisas que não combinam com a sua natureza e propósitos, mesmo que estas coisas foram importantes demais para a minha vida. Em outras cartas, Paulo vai dizer: eu vivi na cegueira, eu vivi na ignorância destas verdades. Quantos irmãos aqui, se eu dissesse, se quer dar um testemunho do que aconteceu, levantariam a mão e viriam aqui para dizer: sim, pastor, eu vivi na ignorância de uma seita, de uma religião. Oh, como eu me dediquei àquilo, como eu me sacrifiquei, passei fome, fiz vigílias, abstinências forçadas, e tudo isto significava apenas ignorância da verdade. As mudanças começam a acontecer na vida de Paulo quando a mente dele se abre para o conhecimento de Jesus, quando a sua religiosidade é confrontada com a verdade da religião, quando ele faz a escolha coerente e inteligente. Então ele descobre o valor de uma pessoa que excedia muito ao valor de todas as suas conquistas, até mesmo do poder que ele tinha quando carregava nos bolsos cartas das autoridades romanas e judaicas para prender os cristãos. É a mudança de mentalidade, de objeto de fé, é a mudança de preferência, de padrão moral, que opera a verdadeira transformação. Eu disse no início que Deus quer operar em nós transformação, é o que está em nosso tema, um desafio chamado mudança, que é o caminho para a transformação. Não haverá transformação se não houver mudança de mentalidade, de compreensão, de visão de quem é Jesus, e não apenas o que Ele fez por nós, mas o que Ele quer ser em nós. Mas que transformação é esta? Versículo 12, Paulo revela: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Grave isto: a transformação que Jesus quer operar na tua vida, e se você gravar apenas isto, já valerá a pena. A transformação que Jesus quer operar em tua vida é transformar isto que você é em um ser perfeito, isto que você sente em sentimentos perfeitos, isto que você vive numa vivência de perfeição. Não perfeição aos teus próprios olhos, não perfeição aos olhos de pessoas que te amam e que vão ignorar as tuas falhas. Perfeição diante dos olhos do Senhor. A verdadeira transformação do imperfeito para o perfeito, do injusto para o justo, do indigno para o digno, e você pode acrescentar muitas outras palavras aí. Saiba de uma coisa: Deus não transforma ninguém para pior, Ele sempre transforma para melhor. Vamos ler juntos isto? Deus não transforma ninguém para pior, mas sempre para melhor. É isso que nos convence de que vale a pena entregar a vida a Jesus, vale a pena viver com Jesus, vale a pena andar com Jesus, vale a pena seguir a Jesus, porque Ele não sabe fazer nada que não seja melhorar a vida, a ponto de poder esta vida chegar um dia a plena transformação. Nós ouvimos aqui o testemunho de missões. Muitos desses que falaram, alguns desses que falaram, já estiveram aqui em nossa igreja. Nós temos testemunhos de como ele transformou um dependente químico num cidadão respeitável. Quantos testemunhos temos de que ele transformou uma prostituta numa mãe de família, numa esposa responsável. Como ele transformou um ladrão, um assassino, num discípulo de Jesus, o seu filho. Como ele transformou um endemoniado
em um servo equilibrado e amável. E muitos outros testemunhos poderíamos citar, que estão na Bíblia ou que estão na história do cristianismo. E aí Paulo diz, ele transformou este ativista religioso, Saulo de Tarso, no apóstolo Paulo, pregador da verdade, o apaixonado por almas perdidas. Sim, meus irmãos, isto se chama aperfeiçoamento, é a transformação para que a gente seja perfeito, a mudança do Senhor da vida opera transformação de caráter, ou seja, quando aquele que manda na gente é mudar, quando sai a gente, ou sai o demônio, ou sai qualquer outra coisa, e entra Jesus, aí as atitudes e as ações são mudadas. Ontem, eu disse de manhã, eu preguei à noite no culto de encerramento da Assembleia da Associação Aba Norte, da Nordeste da capital. E estava lá o pastor Cleverson Migarani, ele é representante da Junta de Missões Mundiais aqui em São Paulo. E ele disse que lá no Egito, uma jovem muçulmana se converteu. E ela voltou para casa. E não poderia, de forma alguma, demonstrar que ela tinha se convertido. Ela não poderia, porque senão ela ia sofrer todo tipo de correção, de punição, de castigo, até mesmo com a perda da vida. Mas passadas umas 3 semanas, a família se reuniu e disse para ela: conta aí o que aconteceu com você. Por quê? Você está diferente. Você já não é mesmo a mesma pessoa. Você tem ido ainda lá na mesquita, mas a gente tem percebido que há mudança em você. E aí ela disse: eu fui da igreja evangélica aqui no caminho de casa para a mesquita. Eu entrei lá e perguntei para o pastor, pedi ao pastor da igreja para me falar sobre esse Jesus que eles pregam. Eu agora sou uma cristã também. Meus irmãos, não há como esconder o efeito da graça na vida cristã, não há. As ações, as atitudes, o comportamento, o linguajar, o modo de vestir, tudo muda. Por quê? Porque tudo que Deus faz é bom, porque a visão dele é aperfeiçoamento, a visão dele é santificação, a visão dele, o interesse é transformação. Mas há um entendimento indispensável para a vida transformada, está no verso 13. Eu cito 2 coisas. A primeira, Paulo diz: eu não penso que eu já alcancei, eu estou indo para lá, mas eu faço o seguinte. Primeira coisa, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. Que coisas são essas? Do que Paulo está falando que ficou para trás? Essas coisas que ele citou aqui nos versos 5 e 6, as suas glórias pessoais, aquela religiosidade banal que ele tinha, a autoconfiança, os privilégios sociais. Ele diz: eu não tenho saudade daquele tempo que eu era poderoso, eu podia prender e até mandar matar quem eu quisesse. Quando Estevão foi apedrejado, considerado o primeiro mártir do cristianismo, a Bíblia diz que Saulo de Tarso estava do lado, ele segurou as vestimentas daqueles que estavam suando de tanto jogar pedras naquele cristão. Ele era um homem poderoso. Ele disse: isso daí para mim agora não vale nada, porque agora meu negócio é servir a Jesus. E ele diz o que está lá em Atos 20, 24: eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor, de pregar o Evangelho. Se você, meu irmão, minha irmã, deseja manter a sua vida transformada, ou prosseguir para ela, esqueça as coisas que ficaram para trás, mesmo as coisas boas. Esqueça as coisas que ficaram para trás, mesmo as coisas boas, principalmente as coisas ruins. Alguém te abandonou, te traiu, alguém te enganou, alguém te feriu, te ofendeu, te machucou, alguém te esqueceu no momento que você mais precisou, você sofreu por causa disso, a tua vida ficou marcada, pessoas judiaram
pessoa que viveu a mágoa de ter sido esquecida no momento em que você mais precisou ser lembrada. Deixe isso para trás, olhe para frente, é o que Paulo diz. E a segunda parte do texto: eu avanço para que estão diante de mim, porque quando eu conheci Jesus, uma coisa extraordinária aconteceu na minha vida. Ele se tornou meu alvo. Paulo era um religioso, não tinha alvo nenhum, mas ele disse: eu agora prossigo para o alvo. O importante, irmãos, não é mais o que eu deixei de ser, o importante é o que eu serei. Não me importa agora o que eu perdi, o que me importa é o que eu vou ganhar em Cristo. Não me importa as coisas, as oportunidades que vieram à minha vida e eu não enxerguei e desprezei. O que me importa é aquilo no que o Senhor me transformará. É isso que caracteriza esta transformação. Quem tem o sonho da perfeição não pode ficar preso ao passado, às suas mágoas, as lembranças do que já foi e já teve, ou mesmo das coisas que sonhou e nunca possuiu. Passado é passado, é apenas história. Por que você deve aceitar as mudanças necessárias? Eu vou falar 5 coisas e não vou comentá-las, porque eu quero que você grave. Por que, meu irmão e irmã, você precisa dessas mudanças para se tornar uma pessoa perfeita? Por quê? Eu vou aqui estar abrindo meu coração de coisas que eu tomo para mim, e eu estou falando de mim para vocês. Em primeiro lugar, eu preciso dessas mudanças porque a perfeição é possível. Se há uma coisa que é possível em você ter um caráter perfeito, você ter uma mente íntegra, você ter atitudes absolutamente aprovadas por Deus. Isso é perfeição, e ela é possível a você. Em segundo lugar, você deve aceitar as mudanças, porque há pessoas necessitando do teu testemunho. Há pessoas na tua família, onde você trabalha, há pessoas pelo caminho por onde você passa, que estão precisando, como Elias. Lembra da mulher sunamita? Ela chamou o marido um dia e disse: olha, eu fico reparando aquele homem, todo dia ele passa para lá e para cá, e eu vejo que ele é um homem de Deus. Eu me lembro que o pastor Irlande disse uma vez, comentando esse texto: uma mulher fazer esta observação sobre um homem é algo precioso. Eu vejo que ele é um homem de Deus. Você precisa aceitar mudanças para ser uma pessoa transformada, porque há pessoas que estão esperando o teu testemunho, pessoas que estão esperando a tua palavra vigorosa, corajosa, a tua palavra enfática, de um testemunho do que o Senhor está fazendo na tua vida. Em terceiro lugar, você precisa aceitar as mudanças, elas são necessárias, porque é assim que o teu casamento, que a tua família serão maravilhosas. Porque é quando Jesus estiver aperfeiçoando você, que o teu lar será um lugar feliz, abençoado, com harmonia e alegria. É isso. Não peça ao Senhor para abençoar a tua família se você não abrir o teu coração para que Ele abençoe você, mudando isso aí dentro, transformando isso aí. Nosso coração, irmãos, a Bíblia diz, é a coisa mais impura que existe. Não há nada mais enganoso do que o nosso coração. Mas ele pode ser aperfeiçoado pelo Senhor, e a gente vai colher estes frutos. Precisamos aceitar as mudanças necessárias para sermos transformados, para que você, nesta igreja, coopere para o cumprimento da sua missão. Esta igreja tem uma missão, e ela vai ser cumprida com você. O Senhor quer te aperfeiçoar para isso. Ele lança esse desafio de mudança, para que seja fácil fazer as coisas do reino. E finalmente, entre muitas outras coisas, para que as tuas orações tenham poder, tenham efeito, tenham alcance.
alcance. Não quero dizer que se você for uma pessoa plenamente transformada, tudo que você pedir, Deus irá fazer. Paulo, escrevendo aqui aos Filipenses, ele diz: não fique ansioso de coisa alguma, antes leve todos os motivos de ansiedade ao Senhor. E aí o efeito primeiro, como resposta das tuas orações, não será ele fazer o que você pediu, mas ele diz: a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Esta é a resposta de oração pronta, é a resposta de oração prática, rápida, é aquilo que ele faz em nós, como resultado de nossa oração. A transformação é um prêmio para quem não foge do desafio da mudança. Você acha que há coisas na tua vida que precisam ser mudadas? E se a pergunta vem por quê? É porque você não foi salvo só para ir para o céu. Eu escrevi isso na matéria pastoral do boletim de hoje. Fomos salvos para viver, não apenas para existir. Nós não podemos passar a vida em branca nuvem, como disse o poeta brasileiro. Apenas passar por aqui, apenas existir e não viver. Porque quem vive são aqueles que deixam resultados, que deixam marcas, que deixam história, que escrevem na vida dos outros coisas que valerão a pena ser lembradas, pelo que poderemos ser honrados por muito tempo. Deus quer aperfeiçoar você, Deus quer transformar você. Ele fará isto mediante as mudanças que você precisa aceitar como desafio em tua vida. Algumas poderão doer, algumas poderão ser causticantes, mas eu garanto a você, vai valer a pena. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Eu sei algumas coisas que fizeram muito bem ao meu coração pensar e escrever essas coisas, essas verdades aqui. Mas eu não sei em que área da tua vida isso pode te desafiar. Pai querido, não somos nada sem o Senhor. Fazemos muitas coisas que nos agradam, que nos satisfazem, que nos dão prazer. Mas nós precisamos parar de usar isso como único critério do que devemos ou podemos fazer ou não. E nos submeter a esta consideração: o que estas coisas servem para nos fazer pessoas melhores aos teus olhos, pessoas santas, pessoas transformadas. O que as pessoas que me cercam pensam acerca do efeito da tua graça na minha vida. Ó Deus, eu não posso dizer que elas podem ver em mim uma pessoa em quem o Senhor existe. A transformação do Senhor ainda está sendo muito pequena, muito primária. Eu desejo muito, Pai, que cada um que está aqui nesta noite tenha todo o vigor interior, toda a coragem de olhar para dentro da própria vida e avaliar o quanto o Senhor tem a cada dia aperfeiçoado, transformado, pela aceitação das mudanças que o Senhor quer e pode operar em cada um de nós. Faz-nos, Pai, ser uma igreja firme através da firmeza de nosso coração no Senhor. Faz-nos uma igreja santa pela santificação de cada um dos teus membros. Faz-nos, Pai, uma igreja que ama a Ti e ao próximo, cada um buscando o derramamento deste Teu amor, pelo Teu Espírito no coração. Oramos assim, Pai, com gratidão e confiança no Senhor, fazendo isso no nome precioso e querido de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Eu desejo, irmãos, que aqueles que têm alguma reflexão a fazer sobre o que falamos aqui, talvez interrogações ou dúvidas, você venha conversar conosco. Aí no boletim é o número de telefone da Secretaria da Igreja. Venha para cá, marque o agendamento com um dos pastores da igreja,
todo prazer, nós vamos querer atender você. Você que é membro desta igreja, você que não é membro desta igreja, primeira, segunda ou terceira vez que você vem aqui, os pastores não atendem apenas os membros da igreja, mas todas as pessoas interessadas em conhecer um pouco mais a palavra de Deus e saber um pouco mais dos seus planos, ok? Conforme o pastor Emanuel falou no início, nós temos agora uma cantina, descendo aquelas escadas do salão social, nós poderemos continuar este tempo de comunhão que estamos tendo aqui. Feche os seus olhos, ore, faça sua oração silenciosa, estamos assim despedidos deste